Domingo, dia 2 de setembro, na reunião das primícias para os comprometidos com Deus, Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas. Bispa Cléo realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. Boa tarde, graças a Deus. Aqui em Marcos 10, no 46 ao 52 diz: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aqui está uma situação de dor, de sofrimento, que estava ali e era uma condição humanamente, pelo menos da cegueira, irreversível. Você vê que às vezes a pessoa, ela entra num problema e aquele problema puxa outro problema. Se ela não reagir, aquilo puxa outro, e se não reagir, aquilo vai puxando mais. Na vida é assim. Todos nós vamos sempre ter algo para enfrentar. Desafios, batalhas, etc. E se você não reagir àquele problema, dele pode vir outro, que pode vir outro e outro. Assim tem sido na vida de muita gente. A pessoa entra num problema, ela tem um problema, e ela não consegue reagir àquele problema, e daquele se estende para um outro, que vai ficando cada vez mais grave. Ele era cego, daquela cegueira, ele não encontrando um outro meio, possivelmente, de sobrevivência, por causa da cegueira, ele acabou aceitando, se entregando e se adaptando à miséria e a um estilo de vida e um sustento vindo de esmolas. Passou a vida mendigando. Adaptar na vida cristã é necessário em muitas coisas. Mas você se adaptar por aceitar um problema que aos seus olhos não tem solução, então em função daquele problema você tem que aceitar uma outra situação tão ruim quanto, e por aí vai, e vai simplesmente se adaptando e fazendo da sua vida uma vida cada vez mais decadente. É o que muita gente faz. Tem muita gente
já se adaptando a viver uma vida ruim, porque entrou num problema, aquele problema puxou outro problema, e assim vai tocando, mas tocando sempre para uma direção pior, ou como no caso do Bartimeu, da cegueira, ele se tornou mendigo jogado num canto, que passava a vida, o dia todo, esperando a boa vontade de alguém de jogar alguns troquinhos ali, para que certamente mal pudesse comer, e assim foi vivendo a vida. E algumas pessoas, elas permitem que um problema as leve a outro problema, e a outro, e assim só pioras. Ah, bispa, mas ele era cego. Bom, não significa que ele tenha que se tornar um mendigo. Mas algumas pessoas, em função de um problema, ela aceita uma condição menor, uma condição pior, e assim aquilo só tende a piorar. Assim tem sido a vida de muitos. A pessoa entra num problema, ela cede a uma decepção, a uma tristeza muito grande, que muitos se deprimem. Então, daquele problema, ela passa a ter um outro problema, que daquele a um outro, e assim por diante. Eu já contei aqui de uma mulher que eu peguei, eu não sei se, Patrícia, você vai lembrar, numa sexta-feira, uma mulher muito jovem ainda, porém destruída, numa cadeira de rodas com a mãe. Pode ser, você não sei se lembra. Essa mulher, ela era jovem ainda, mas ela não tinha mais dente, praticamente ela não tinha cabelo, e ela era toda torta. Ela tinha olhos azuis, bem branquinha, e era dava para perceber que ela era longilínea, aquela mulher com corpo de modelo, alta, esguia, assim. Então, percebia-se, mesmo no estado em que ela estava, que ela possivelmente foi uma mulher bonita. Só que ali tinha 3 crianças pequenas, a mãe do lado, acabada, e aquela mulher numa cadeira de rodas, sem condições, sem cabelo, sem dente, e toda torta. E eu desci do altar, fazendo um trabalho de libertação, e perguntei qual o problema dela. A mãe falou para mim: depressão. Eu falei, por que ela descobriu que o marido tinha uma amante e ela não suportou, e ela foi se definhando. Daquele problema, ela se entregou a uma tristeza. Naturalmente que aquela mulher foi vítima de uma feitiçaria brutal, isso era visível, eu orei por ela, mas ela se entregou. Então iniciou com aquele problema, aquela traição, que ela se entregou a uma condição desesperadora. Então, se olhar uma mulher sem, assim, alguns fiozinhos de cabelo só, não tinha mais cabelo. A mãe disse que ela entrou naquele estado e ela foi se definhando. Então, os dentes, sem explicação, começaram a cair, o cabelo a cair, e ela foi entortando. Foi assim, foi acontecendo, à medida que ela se entregou. Acabou a vida. A mãe que cuidava das crianças, cuidava dela. O sujeito foi embora. Desse detalhe eu nem tenho, se ela falou, nem lembro também. Porque a imagem daquela senhora era chocante.
Era uma mulher, ela devia, nova, eu creio que ela não devia ter 35 anos. E você via aqueles olhos azuis, aquela pele branca, mas ela sem condições, deformada, destruída. E começou, então, porque a pessoa vem em uma situação, ela, muitas vezes, ao invés dela reagir àquilo, ela se entrega a uma coisa cada vez pior, ela vai se entregando a situações. E assim, quer dizer, eu fui traída, só me resta me entregar à tristeza. Não, eu vou reagir, a vida continua. Esse é o espírito, a vida continua. Até porque o que eu sempre bato, você não pode depender emocionalmente de ninguém, porque se você depender emocionalmente de alguém, você pode se arrebentar. Nenhuma pessoa em sã consciência e inteligência vai ceder à dependência emocional. Não pode depender emocionalmente, você tem que sempre amar alguém não significa depender emocionalmente, que é um perigo, a tendência das pessoas é depender emocionalmente. Então, se o outro está bem com ela, ela está feliz. Se não está, ela está deprimida. E a vida dessa pessoa vai virando um arraso, porque ela depende do humor do outro, ela depende da condição emocional do outro. Se o outro trata ela bem, ela está feliz da vida. Se o outro trata ela mal, ela está acabada. Então, se o outro não quiser ela mais, não estiver mais com ela, pronto, acabou a vida dela. A gente tem que depender de Deus na vida. Você tem que depender de Deus. Totalmente Deus. Isso em tudo. Não estou falando só de um relacionamento voltado para o sentimental, um casamento, um namoro, etc. Mas também em relação a tudo nessa vida. Seja com filhos, seja com pai, com mãe, com amigos, qualquer. Você tem que depender de Deus. Sempre depender de Deus. A vida daquela mulher acabou. Porque de um problema ela se entregou a outro que foi muito pior. Porque ali ela acabou com a vida dela. Ela tinha que ter reagido. Mas algumas pessoas não reagem. Elas vão se definhando, elas vão se entregando. E aí está o grande problema. Problemas vêm na vida da gente. Mas você tem que aprender a lidar com os problemas. E não sucumbir a eles. Jamais. E não é porque você tem um problema que você tem que ceder a um outro ainda maior e se adaptar a coisas ruins porque você não vê saída. Tem sim, tem saída. E você vê que essa foi a vida do Bartimeu. De cego ele se tornou mendigo e ali ficou. Até o dia que ele reagiu. E a reação dele foi surpreendente, porque nós percebemos um homem sem ração, entregue à sua condição. Mas é o que eu bato sempre. Você vai ficar numa condição menor, ruim, enquanto você permitir. Porque quando você decidir reagir, e reagir para valer, aí você muda aquilo. Por que algumas pessoas estão numa condição que ela não gosta, que ela não quer, mas ela acaba até se adaptando a um estado ruim, a uma condição ruim, porque ela não reage. Ela acha que de um problema ela tem que ceder a outro e ir aceitando. Não, não é assim. Então, porque eu sou cego, só me resta ser mendigo? Porque eu fui traída, só me resta me entregar a cama, a depressão e a vida para mim acabou? Porque eu perdi o emprego ou quero dar um tiro na minha cabeça? Me atirar do primeiro viaduto que eu encontrar? Alguém me decepcionou, acabou a minha vida. Um negócio que eu esperava fazer não saiu, agora tudo acabou.
eu só tenho olhos para aquilo. E por causa disso, então eu me entrego a isso. Não. Esse não é o espírito que Deus espera encontrar em nós. Eu posso falar para você, poderia contar N histórias da minha vida, de que eu tive várias situações em que só me restava ou aceitar, me entregar uma condição pior, me adaptar. Não, de jeito nenhum. Nós temos que ter dentro de nós desenvolver cada vez mais uma força, e aquela força interior que eu bato sempre, aquela vontade de lutar e de reagir e jamais aceitar. Jamais. Algo aconteceu na minha vida, eu não vou aceitar, não vou me entregar a isso, e nem seguir uma vida, me adaptar a todas as mazelas. Então, não, eu vou reagir a elas. E quando ele reagiu, também tem esse problema. Toda pessoa, ela tá numa situação e ela já se adaptou a ela. E as pessoas, o ser humano, ele tem também como é que é a palavra que eu quero? Ela se acostuma. As pessoas se acostumam a te ver inerte. As pessoas se acostumam. É impressionante isso, como é fácil quem está ao teu redor, ela se acostumar. Você diz sim para tudo, você não reage a nada, tudo bem para você, você não move nada, as pessoas vão se acostumando com aquilo. O dia que você dá um grito de guerra, ué, mas o que é isso? O que deu no fulano, ué? O que deu que eu decidi mudar a minha vida? É onde muitas vezes você encontra a represália. Porque as pessoas, infelizmente, elas acabam se acostumando e é melhor lidar com gente, muitas vezes, que você impõe, eu digo melhor, na cabeça de muitos. Você impõe o que você quer, você coloca o que quer ali, boa. O sujeito não reage, ele não diz não, ele não diz, tudo bem, ele está morrendo aos poucos, mas ele não tem reação nenhuma. Quando Bartimeu estava ali, o cego, o mendigo, se adaptou àquela vida decadente, miserável, não reagia, não fazia nada, vivia da mendigância, vivia da humilhação. Tudo bem, o dia que ele deu um grito de guerra e chega, você vê pessoas, era para alguém mandar aquele homem calar a boca, mas é exatamente isso que você encontra. É exatamente, você está no sofrimento, você decide buscar a Deus, reagir, você muitas vezes encontra dentro da tua própria casa, da família, dizendo, que besteira é essa, que absurdo é esse, o que é isso, o que você está fazendo, ficou maluco, agora está todo dia na igreja, está fazendo isso, é jejum, é hora. Quer dizer, a pessoa acha que a tua atitude de reação para mudar de vida, quantas vezes eu já vi gente me contar, eu já ouvi isso também, você ser chamado de maluco porque você está orando? Porque você está buscando a Deus? Então mandaram ele calar a boca porque ele estava gritando, Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes você está ali gritando a Deus, Deus me dá vitória, e tem alguém dizendo, cala a sua boca, você me malucou, o que é isso? Agora é só isso na sua vida? Isso é comum acontecer. Quem já não viveu isso? Eu já vivi, muitas pessoas já viveram, estão vivendo. Quando ele reagiu àquela condição decadente, quando ele viu a oportunidade de sair daquela vida e reagiu, ele não teve o apoio de uma pessoa sequer. E você tem que estar preparado para isso.
Que às vezes a gente reage na vida, naquele momento que você está reagindo, você espera que as pessoas vão ver aquilo com bons olhos e vão te apoiar, e elas vêm com maus olhos e não te apoiam, e te desestimula. E muitos se entregam a isso. Se calam. Cala a boca, Bartimeu. Aí que ele gritava ainda mais. Cala a boca, Bartimeu. Aí que ele gritava ainda mais. E Deus espera esse espírito, encontrar esse espírito em cada um. Quando ele ouviu Jesus passar, e ele já vinha certamente ouvindo que Jesus estava mudando vidas, ele encontrou ali a saída para a vida dele. E só restava o que? Ele era cego, era mendigo, não tinha influência nenhuma, era um decadente. É um homem totalmente decadente, porque você imagina a condição. Está ali, não por ele ser cego, mas mendigando, vivendo de esmolas. Aquilo devia estar na sujeira, jogado num canto. E a hora que ele decidiu mudar a vida dele, ele não teve apoio de ninguém. Mas você vê que quando uma pessoa realmente quer mudar de vida, ela não precisa de apoio. É bom ter apoio, mas se não tiver, vai sem apoio também. E isso é muito bom. Deus espera encontrar isso em nós. Tem gente que se ele não tem apoio, pronto. Não tem conversa. Não tem conversa com ele. De manhã para vir para o culto, por exemplo, se o despertador tocar, se um não se mover, quantas vezes eu já vi isso? Se um do casal não se mover para levantar, eu também não vou, o outro não vou, o outro, um fica esperando pelo outro. Eu agradeço a Deus de ter na minha cabeça, eu nunca esperei por ninguém, não vou esperar. Para tomar decisão e nem para buscar a Deus e para mudar de vida, para seguir em frente. Se quer, não quer, vamos seguir a vida continua. E Bartimeu, se ele tivesse esperado um apoio, ele nunca tinha sido curado, nem tinha saído daquela situação de miséria. E algumas pessoas, elas estão esperando que alguém as apoie para que elas possam mudar de vida. Nem sempre vamos ter apoio. Nem sempre vamos ter pessoas nos incentivando. Isso mesmo, busque, faça. Às vezes você vai encontrar gente dizendo, para com isso, você está maluco, que besteira é essa, isso não tem sentido, isso não vai mudar nunca, isso nunca vai acontecer, isso não é para você está delirando. Você está buscando uma coisa? Eu creio que, se não quase tudo que eu consegui vencer na minha vida, eu ouvi que não tinha jeito. O que não era para mim, que era delírio, era besteira. Quase tudo. E eu já falei isso aqui várias vezes. Quando eu fui buscar apoio em relação ao próprio meu filho com epilepsia, eu recebi a orientação de continuar com aquele tratamento até o fim, tratamentos que não resolviam e não mudavam. Mas quando você tem uma força aqui, aqui, ela está aqui. É aquele gigante que é despertado. Você sabe o que você quer, você sabe o que Deus tem para você, e você decide reagir em cima daquilo. E eu não tenho nenhuma dúvida que em todas as reações, Deus estava ali me impulsionando a tê-los, a praticá-los. Todas. Quando eu decidi que eu ia tratar o meu filho só à base da fé, eu enfrentei a maior guerra, guerra médica, guerra, não vou dizer guerra com o pastor de jeito nenhum, porque ele era amoroso, etc., mas a opinião dele é que eu tinha que seguir o que o médico dizia. Mas acontece que eu dava 3 medicamentos para o menino, ele vivia internado, ele estava totalmente dopado, ele vivia dopado e nada resolvia. As doses eram aumentadas e eu não tinha resultado. E eu estava vendo o meu filho se definhando, eu já tinha ouvido que os efeitos colaterais eram irreversíveis do medicamento.
que ele nunca na vida ia entrar na faculdade, que ele não seria uma pessoa normal, porque o efeito colateral que o remédio causa, esses, deve ter outros, mas esses 3 em específico, como Gardenal, Depaquena e Tegretol, eles lesam o cérebro. A pessoa se torna lenta para aprender, ela tem um retardamento muito importante mental. Retardamento. E eu não queria aquilo. Eu não aceitei aquilo. E eu não. E quando você reage, você tem represália. As pessoas chamam de maluca, não creem. Mas a gente tem que ter coragem na vida. Tem que ter ousadia. A mesma coisa, eu me lembro quando eu disse na minha simplicidade de novo convertido, que eu ia comprar a casa que eu tinha decidido morar nela. Eu lembro de ver abertamente as próprias pessoas que estavam ao meu redor rir daquilo e eu ouvi isso numa rodinha. Ah, ela é nova convertida, todo novo convertido é assim. Graças ao bom Deus eu fiquei bem melhor à medida que eu amadureci na fé. A minha fé foi ampliada. Eu não absorvi aquela fé e não absorvo e não aceito ela. Sou contra esse tipo de fé conformada e acomodada. Não encontro isso na Bíblia. E eu disse aquilo porque eu ouvi no meu espírito. Quando eu me mudei para lá, para uma casa que eu nem podia pagar o aluguel, quando fez 1 ano que eu estava lá, quando eu me mudei, eu ouvi dentro do meu coração que quando fizesse 1 ano, aquela casa ia ser minha. Era loucura, eu não podia nem pagar o aluguel dela. Quando fez 1 ano, para a honra e a glória do nome do Senhor, inexplicavelmente Deus criou meios de onde não dava nem para imaginar. E foi entrando de cá, de lá, e de cá e de lá, e eu comprei aquela casa. A minha primeira casa. E era uma casa extraordinária para mim. Na época era fora do comum e para muitas pessoas também. Deus me deu aquela vitória. E eu, muito alegrinha e ousada, fui e testemunhei aquilo. Eu disse, lembra quando eu disse que eu tinha sentido dentro de mim que eu ia comprar aquela casa, que quando eu fizesse 1 ano que eu estivesse morando nela, eu ia tê-la? Pois está fazendo 1 ano que eu estou nela e eu a comprei, eu estou com a escritura dela aqui para a glória do Senhor Jesus. Então, são coisas que acontecem. A mesma coisa quando foi para eu abrir a minha empresa. Era todo mundo dizia a mesma coisa. Que o mercado não estava propício, que aquilo não ia funcionar, que não ia dar certo, que não ia, etc. Mas quando você tem aquilo dentro do teu espírito, e parecia uma loucura, porque eu quando orava a Deus à madrugada, e eu sempre fui de oração, eu ouvi aquilo dentro de mim. Você vai abrir uma empresa e quando fizer 30 dias, ela vai estar aberta. 30 dias. E quando completou-se 30 dias, inexplicavelmente, eu estava com uma empresa inexplicavelmente aberta na avenida comercial mais importante da cidade. Com um prédio que hoje, se uma hora você for em São José do Rio Preto, é onde é o Subway, é onde era a minha empresa, em frente à faculdade Dom Pedro. Se você passa por lá, lá onde é a Subway, hoje é onde era a minha empresa, um prédio enorme que eu tinha salas fechadas. Então, Deus cria, mas é na vida de quem reage e na vida de pessoas que não se submetem aos nãos, porque nãos você tem demais na vida. Eu poderia passar horas aqui apresentando, e eu estou resumindo, a quantidade de nãos que eu ouvi. Nãos. E não, isso é não, isso não funciona, isso não vai dar certo. O Bartimeu ouviu, cale a boca, Bartimeu. E aí que ele gritava ainda mais. Então Deus espera esse espírito. Até então ele era um acomodado, um sujeito que se entregou à situação. Que da cegueira se tornou mendigo, um inerte, porque não via saída. Porque essa é a tendência das pessoas, elas se entregarem às situações e vão se entregando.
E não é isso que Deus espera. Que da cegueira você se torne um mendigo, de um mendigo inerte, um sujeito que aceita, passivo diante da vida. Deus espera que você reaja. E ele, quando teve ali, ele decidiu reagir. Ele reagiu. As pessoas mandaram ele calar a boca, ele não calou. E foi onde a vida dele mudou. Porque Jesus o chamou, perguntou o que ele queria. E é muito interessante essa pergunta de Jesus, porque ele era cego, era mendigo. E Jesus a gente olha e pensa, mas é óbvio que ele quer ver, né? Mas Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Ele falou, eu quero ver. Claro, porque uma pessoa com visão, dali o resto, ele muda. E visão é tudo, em tudo, não estou falando da visão física só não, porque está cheio de gente que tem uma visão perfeita, mas zero de visão espiritual. Então visão é tudo, tudo. Pessoas sem visão, elas podem ter tudo e não ter nada, sem visão espiritual. Então ele pediu, eu quero ver. E a partir daquele momento ele viu, e a Bíblia diz que ele passou a seguir Jesus, quer dizer, a vida dele mudou. Ele nunca mais voltou a ser cego, mendigo, decadente, um sujeito, um objeto de zombaria. Mas por quê? Porque ele reagiu àquela condição. E ele teve apoio? Não. Ele teve alguém para motivá-lo? Não. O que ele encontrou? Represália. Nãos, cale a boca. E isso tem que entrar dentro de você. E tem que te mover. Tem que causar um incômodo, uma indignação. Os problemas não podem te levar à entrega, mas tem que te indignar, tem que te incomodar. Você não pode aceitar. De jeito nenhum. Eu não aceito quando as pessoas vêm e simplesmente dizem, é isso, então é vontade de Deus. Quer dizer, tudo que é desgraça é vontade de Deus, é vontade de Deus. O sujeito simplesmente é vontade de Deus e eu aceito. Não. Tem muita coisa que vem na vida da gente e é para que você manifeste a fé, é o capeta atuando ali. Tem coisa que Deus permite, mas Ele espera que você reaja à tua fé, através da fé. Exatamente isso. Eu estou contando situações que eu não tenho dúvida que Deus estava me motivando a reagir na fé. O Murilo epilético, o Murilo que tinha epilepsia, que teve sopro no coração, bronquite, desvio grave na coluna. Por que ele não tem nada disso hoje? Porque eu reagi. Murilo não tem bronquite, Murilo não tem desvio na coluna, Murilo não tem problema no cardíaco, Murilo não é epilético, não tem problema nenhum mental. Mas ele teve tudo isso. Murilo teve o braço arrancado, o médico, conforma, Cléo, começa a ensiná-lo a escrever agora com a mão esquerda. Não. Cléo, você tem que entender, tem que entrar na cabeça. Não vai entrar. Coisa ruim eu não vou deixar entrar. Eu posso decidir o que eu vou pensar. Já que eu tenho que pensar, eu vou pensar no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama. Eu tenho uma cabeça. Pensar, todo mundo pensa. Agora você decide o que vai pensar. Você pode pensar os pensamentos das pessoas, você pode pensar as ideias das pessoas, você pode pensar os pensamentos do diabo, você pode pensar muita coisa, você pode pensar os pensamentos de Deus. Aí você decide o que vai pensar. Quantas vezes eu ouvi isso? Quando eu disse que não ia aceitar que o menino continuasse a tomar aqueles remédios fortes, o neurologista disse, a senhora é uma ignorante. Porque a senhora está impedindo esse menino de ter qualidade de vida. Eu disse, qualidade de vida? O senhor sabe como fica o meu filho? Parado, com a boca aberta e a baba caindo. Paralisado. Eu chamo, ele não me ouve. Eu falo com ele não me entende. Isso é qualidade de vida? Não.
O que é a vida? Para algumas pessoas, agradeça a Deus porque você respira. Você está no fundo do poço, mas você respira. Você está no fundo do poço, mas você tem um coração batendo. Não, eu agradeço a Deus porque Ele pode me tirar por tudo isso, de todas essas situações. Essa é a minha visão de vida. Eu não tenho visão de vida e não aceito, e é o que eu ensino aqui, você não pode ter uma visão de vida. O Bartimeu era cego, era mendigo. Agradeça porque você respira, o Bartimeu. Não, agradeça porque agora você vê e mudou de vida. Exatamente isso. Agradeça porque você foi curado, porque você foi liberto, porque você segue a Jesus, porque você saiu daquela decadência. Algumas pessoas aceitam a vida decadente como se aquilo ela fosse sina, fosse destino, fosse o karma, fosse a cruz. É vontade de Deus. Não, não creio que seja vontade de Deus. Creio que as coisas vão acontecendo enquanto você permite, mas quando você coloca um basta, um ponto final e diz chega. Em nome de Jesus, eu quero que isso seja mudado, eu não vou continuar dessa maneira, eu quero uma vida diferente. Ele reagiu, todo mundo mandou ele calar a boca. Talvez muita gente manda você aceitar, aceita isso que é normal, não. Eu não vou aceitar essa doença, eu não vou aceitar meu filho na prostituição, eu não vou aceitar a minha filha nessa vida decadente, nesses vícios, eu não vou aceitar essa vida financeira decadente, essa família destruída, eu não aceito isso mais. Isso tem que estar dentro de você. Eu quero uma mudança na minha vida, o Senhor foi à cruz, Ele adoeceu para que você tivesse saúde, Ele se fez pobre para que você fosse rico, está escrito. Ele se fez maldito para que você fosse bendito, está tudo escrito. Ele se fez pecado para que você fosse chamado justiça de Deus. A justiça quer dizer viver as promessas de Deus. Então, dentro do teu espírito tem que ter isso. Eu vivo uma situação, mas eu não tenho que continuar com ela. Isso pode mudar na minha vida. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos dobrar os joelhos, nós vamos falar com Deus. E você, como Bartimeu, você tem que gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muda essa situação. Muda essa situação. E muda essa situação. E muda essa situação. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, de que maneira vai fazer, mas fato é que eu não aceito mais essa condição. Eu não aceito mais continuar dessa maneira, um cego, mendigo, decadente, doente, miserável, sendo envergonhado, dependendo das pessoas. Eu não aceito mais ter meu filho lá na criminalidade, nos vícios, nas drogas. Eu não aceito mais essa perseguição, essa injustiça. Eu não aceito mais conviver com isso aqui. Eu quero uma mudança, porque o Senhor é poderoso para fazer. O que é impossível para mim, é possível para o Senhor. Amém, minha gente?